E aí, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, o meu nome é Lucas, e se você gosta de assuntos como filosofia, teologia e cristianismo, você está no lugar certo. Mas vamos lá, hoje vamos falar sobre um assunto que é muito importante dentro da filosofia. Se você realmente gosta de estudar filosofia e gosta de entender como as coisas realmente funcionam, esse assunto é de extrema importância. Empirismo ou racionalismo? Afinal, o que é isso? Primeiro, é importante entender que o empirismo e o racionalismo, eles surgiram como uma forma de resposta. Os dois são mecanismos que estudam simplesmente o conhecimento humano. O racionalismo e o empirismo são duas coisas opostas, mas que a gente vai entender que, no fim, a gente pode também conseguir administrar os dois em um só pensamento. O racionalismo e o empirismo, eles estão dentro de uma ferramenta da filosofia que se chama epistemologia. E calma, se você nunca ouviu falar esse nome, não é tão complicado, tá? A epistemologia nada mais é um ramo da filosofia que estuda como o homem de fato consegue obter conhecimento. Por incrível que pareça, a filosofia também vai se preocupar em como o homem consegue obter o conhecimento, de que forma, de que jeito o ser humano consegue extrair o conhecimento para chegar à sua mente e adquirir conhecimento e cada vez mais conhecimento. E não só isso, a epistemologia também vai estudar os limites do conhecimento humano. Então observe que isso é uma ferramenta muito importante. E justamente dentro da epistemologia, a gente estuda sobre racionalismo e o empirismo. Mas vamos lá, eu vou estar explicando cada um, as suas diferenças e as suas formas, e no fim a gente vai estar chegando a uma conclusão. Primeiro, o racionalismo. O racionalismo ele surgiu lá nos pensamentos antigos. Entretanto, ele veio ganhar uma força justamente com um filósofo chamado René Descartes. E as raízes do racionalismo, ela vai surgir ali justamente com Platão. Platão ele tinha uma ideia de que os seres humanos eles não conseguiam de forma alguma obter conhecimento através dos sentidos. Para Platão, o que faz sentido é obter conhecimento através daquilo que ele chama de mundo das ideias. Então, Platão ele acreditava que o verdadeiro conhecimento das coisas são extraídos do que ele chama de mundo das ideias. Então, o verdadeiro conhecimento está no mundo das ideias para Platão. Mais tarde, como eu já falei, quem vai desenvolver realmente profundamente esse assunto, o racionalismo, é justamente o René Descartes. O René Descartes ele queria encontrar uma forma do ser humano obter conhecimento de uma forma absoluta, de uma forma segura, de uma forma que seja indiscutível. Tanto é que René Descartes ele vai falar uma frase que ficou marcada na história. Talvez você já tenha ouvido falar. Penso, logo existo. Então, basicamente, o René Descartes, ele dizia que todo o conhecimento que o ser humano ele consegue obter, ele só consegue ser extraído para a nossa mente através daquilo que ele chama de razão. Daí vem o racionalismo. Ou seja, todo o conhecimento que o ser humano ele consegue obter é apenas através da razão, do pensamento, do raciocínio e nada mais. Tanto é que o próprio René Descartes, ele vai dizer que os sentidos humanos, eles podem nos enganar. Logo, nenhum ser humano é capaz de obter um conhecimento de fato através dos seus sentidos. Mas a razão é a ferramenta pela qual o homem deve buscar a verdade. E assim, essa foi a corrente filosófica que ficou conhecida como racionalismo. Em resumo, o conhecimento ele vem da razão. Ele acreditava sinceramente que os sentidos eles realmente enganavam o homem. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Se a gente pegar um tronco que seja perfeito, que seja reto, certo? A gente consegue visualizar através da visão, ou seja, através do nosso sentido, que aquele pedaço de tronco ele está reto. Entretanto, se a gente pegar esse pedaço de tronco e colocar na água, embaixo da água, a gente logo vai perceber que ele começa a ficar um pouco torto, justamente por conta da água. Mas a nossa visão não enxerga mais aquele tronco perfeito, reto, enxerga torto. Logo, para René Descartes, os sentidos eles enganam. Só a razão é capaz de obter o verdadeiro conhecimento. Deixando um pouco o racionalismo de lado, o empirismo ele vai surgir ali como uma resposta justamente ao racionalismo. Grandes empiristas que surgiram, que ficou marcado pela história da filosofia, foi o John Locke, se vocês não conhecem, e também o David Hume. Esses dois filósofos, eles argumentavam que o conhecimento humano não pode ser conhecido pela razão, mas sim pelas experiências. E aqui é onde entra o empirismo. Então, enquanto a Europa ela dominava lá com o racionalismo, na Inglaterra surgiu um movimento chamado como empirismo, que afirmava o contrário. Todo o conhecimento ele é obtido pela experiência sensorial do ser humano. Como exemplo, o John Locke ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse que todo o ser humano ele nasce com a mente
como uma tábua em branco ou como um papel em branco, e todo o conhecimento ele vai sendo preenchido na nossa mente, que está em branco, através das experiências que nós vamos adquirindo no decorrer da nossa vida. Mais tarde, justamente o David Hume, ele vai levar a ideia do John Locke de uma forma muito extremista e vai dizer que o ser humano não pode ter certeza de absolutamente nada. Para David Hume, só podemos confiar naquilo que nós conseguimos observar repetidamente. Então, aquilo que foge justamente da experiência observável para o empirista não pode ser conhecido como verdade. A verdade para o empirismo está relacionada justamente àquilo que nós conseguimos observar de uma forma repetida. Por exemplo, a minha mão tem essa caneta. Todas as vezes que eu soltar essa caneta, ela vai cair. Logo, eles chegam à conclusão de que é verdade que todas as coisas estão sendo impulsionadas para baixo. E nós conseguimos saber disso justamente através da experiência que nós conseguimos obter. Assim é o pensamento de um empirista, o empirismo. Então observe, o racionalismo ele estava lá dominando na Europa, com grandes nomes como Descartes, que eu já falei, o Leibniz, Spinoza, foram filósofos que acreditavam na razão acima de tudo. Já o empirismo começando a ganhar força na Inglaterra, com Berkeley, com David Hume e com John Locke. Então até aqui eu espero que tenha ficado claro que o empirismo e o racionalismo nada mais é do que duas ferramentas da filosofia que busca entender como o ser humano, em sua totalidade, consegue obter o conhecimento das coisas. Ou seja, como é que nós conseguimos adquirir o nosso conhecimento, todo o conhecimento que temos? Como é que nós conseguimos adquirir esse conhecimento? A epistemologia vai estudar sobre essas coisas. Então vamos resumir os dois para ver se ficou claro. O empirismo, ele acredita que o conhecimento ele vem justamente dos sentidos. Esse é o empirismo. Vou dar outro exemplo para vocês. O empirista, ele pegaria um limão e ele diria o seguinte: para saber se esse limão ele é azedo, a gente precisa provar. Logo, a gente precisa ter uma experiência para adquirir o conhecimento através desse limão. Assim pensa um empirista. Enquanto o racionalismo, ele vai justamente pensar na razão das coisas, na lógica e no raciocínio humano. Como exemplo, pense na matemática. Você não precisa pegar uma, duas, três maçãs, pegar a experiência da maçã para contabilizar. Você não precisa disso. A matemática ela faz parte da nossa razão, da nossa lógica. Então, na minha mente, dentro da minha mente, eu consigo dizer que 2 mais 2 sempre vai dar 4. E eu não preciso passar por uma experiência para saber que isso é verdadeiro. Então, observe que existe um confronto entre o empirismo e o racionalismo. Mas, para concluir, um filósofo que eu particularmente admiro se chama Immanuel Kant, esse cara aqui. E o Kant, ele é justamente o filósofo que vai surgir para pegar o empirismo e o racionalismo e juntar os dois. Então Kant ele vem com uma proposta totalmente diferente. Kant ele diz o seguinte: os seres humanos eles conseguem obter tanto a verdade através dos sentidos, ou seja, o empirismo, mas também através da razão, racionalismo. Então Kant ele também foi muito importante na tomada de decisão porque ele ficou conhecido por juntar, unificar as duas bases do pensamento. Se vocês quiserem, eu posso falar sobre o Kant. Mas e aí, o que é que vocês acharam sobre esse assunto? Importante, né?